Lord Show. Oferecimento. Que Frio. Vendas e locações de ar-condicionado. A solução perfeita para seu ambiente climatizado. Ornari Cosméticos. Toda linha profissional para cabeleireiros. Sensazionale Móveis Planejados. Design, sofisticação, bem perto de você. Oi, muito tudo bem com você, gente? Tem que ter a dancinha, se não tiver não funciona. Sempre que eu sento nessa abençoada cadeira, eu agradeço ao Senhor meu Deus para conduzir a minha fala e aproveito já para falar para vocês, vai agora, já clica agora, inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos, dê o seu like porque é muito importante. Dessa maneira o Lord Show pode levar sempre uma mensagem para vocês. E é engraçado, né? Nós já estamos com muitos programas, mas quando você tá aqui, bata aquele nervosinho, não tem jeito, sabe? Porque a gente tem que ficar muito preocupado como levar informação para vocês. Gente, eu quando falo sempre com Deus é porque o meu sonho era ter um espaço em Santos para falar de empresários de destaque. Às vezes nessa vida de correria que a gente tem, a gente não para, né? A gente tá no celular e corre e pega, não para para pensar em alguns detalhes muito importantes. Eu, Del Rodrigues, eu peço a Deus sempre essas informações precisas, porque às vezes eu fico pensando, tem duas profissões que me chamam muita atenção. É uma responsabilidade que não tem nem o que falar, que é o cardiologista e o oftalmologista. Por que, Del? Vocês já pararam, para um pouquinho agora, por um segundo e pense. Cuidar do coração, errou, parou, a pessoa apaga. Cuidar da saúde dos olhos, fazer cirurgia dos olhos, como é que é ser um oftalmologista? Porque a responsabilidade é gigante, uma falha é fatal. Olha como Deus é maravilhoso, Deus coloca anjos, seus filhos pelo mundo, espalha tantos profissionais para nos auxiliar. Por isso que é importante pensar e parar e falar, opa, peraí, vamos dar atenção e entender. Hoje, aqui no Lord Show, você vai tirar dúvida, o que é catarata, como cuidar da saúde dos olhos, quando é que eu tenho que comprar um óculos, como é que é comprar um óculos escuro, precisa de orientações do oftalmo? Eu, Del, não sei. E detalhe, família, ele é meu vizinho, mas é um cabra difícil olha, a responsabilidade desse profissional é fora do normal. Eu tinha ouvido comentário, mas eu hoje tenho o privilégio de trabalhar no mesmo prédio que ele, no Gonzaga, ali nós trabalhamos ali vizinho, e eu que sou vizinho, para falar com ele é difícil. Para falar com ele tem que ser a hora que ele chega cedo, porque a fila de paciente é... Aí já mostra o que o profissional é. Então, eu vou chamar aqui ele. O doutor Boa, vem para cá, meu querido. Bem-vindo, meu amigo, ao nosso humilde Lord Show, viu? Apesar de uma agenda intensa que você tem, que eu sei, você conseguiu vir aqui hoje, né? Ah, sempre tem tempo, né? Para os amigos, vizinho principalmente agora, né? Somos novos vizinhos, né? Muito bom estar aqui. Obrigado. Bom, eu tenho que agradecer a Deus por o senhor estar aqui, porque às vezes as pessoas não param, como eu disse aqui no início, para entender, meu Deus do céu, como que é ser um oftalmologista, cuidar dos olhos. De um detalhe tão importante que os olhos é o quê, gente? Vocês já pararam para pensar? Nos mostra o brilho do sol, o brilho das estrelas, as flores, os nossos filhos, nosso familiar, o nosso olhar. Então, para cuidar dos olhos, tem que ser aqueles selecionados por Deus, né, doutor? Olha, eu particularmente escolhi fazer oftalmologia muito precocemente. A maioria escolhe quando está na faculdade, né? Eu não. Meu pai sempre me direcionou para ser da Marinha Mercante e eu, então, optei por fazer oftalmologia, porque eu observava um senhor totalmente cego que vendia bilhetes na feira perto da minha casa. E aquilo, apesar de eu ser um menino bastante ativo, bagunceiro e saudável, graças a Deus, aquilo me tocava muito e eu parava para conduzi-lo, às vezes, até o ponto de ônibus ou o inverso, até a feira.
Isso ficava na Rua Bolivar, aquela feira de terça-feira que tem atrás do colégio Estela Maris. E um dia eu cheguei para minha mãe estava costurando, eu me lembro perfeitamente, eu cheguei, mãe, eu não vou mais não vou mais ser da Marinha. Eu quero ser médico que cura dos olhos. Como é médico que cuida dos olhos? Aí ela falou, é médico oftalmologista. E aí, aquilo passou a ser o meu objetivo de vida. Pedi para ela me trocar de escola, passei a ser um dos melhores alunos da escola, fiz, então, vestibular, com 17 anos e meio, já cursava a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E meu objetivo foi, aos 24 anos, eu já era médico formado e trabalhando dentro do Hospital da Andaraí de emergência em oftalmologia. Terminei minha residência em 2026 e então vim para cá, para Santos. Mas que história, meu senhor. O senhor falou quando o senhor viu esse senhor, o senhor tinha quantos anos? Quando viu esse senhor na feira? Eu tinha 13 anos, precisamente. 13 anos de idade. Cara, que legal. O senhor nasceu na cidade de Santos mesmo, não? Nasci em Santos, mas cursei toda a parte universitária no Rio de Janeiro. Tá, vamos lá. Vamos conhecer também, porque primeiro que todo mundo... O doutor Boar. O que significa Boar? Que significa? Boar tem dois significados, basicamente, né? Boar, 3. Boar é bosque, Boar é madeira, e Boar, na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, do verbo boire, em francês, que é beber. Ah, boa. Je bois, tu bois, il boit. Entendi. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Olha eu não bebo. Eu devia E beber mais. Acabou usando um nome bem criativo em todo lugar que eu falo. Eu estava no meu amigo Filete, falando com a mãe dele, acho que ela tem 90 e poucos anos. Ela falou, Del, eu gosto do Boar. Começou a falar do senhor, rapaz. Você é meu vizinho lá e que orgulho para mim. Eu estava falando aqui no início para as pessoas entenderem de casa, que olha, eu acho que quando você vem com um dom dado por Deus, aquilo flui naturalmente, quando você ama o que faz. Conhecemos, não adianta falar que não conhece, porque conhece. Eu sou apaixonado por cabelo e conheço as pessoas que têm paixão pelo seu trabalho, por sua maneira de exercer, por sua maneira de atuar, de falar com seus pacientes. Eu vejo a felicidade dos seus pacientes, eles chegam falando, o senhorzinho, até a recepcionista atende muitíssimo bem. Como é que é? O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho filhos. Quantos filhos tem? Estou no meu segundo casamento. Tá. Então agora, eu que tinha 3 netos, né? 3, ganhei uma nova da minha filha, que é minha sócia, trabalha comigo. Tenho 4 netos, então, meus mesmo. E os netos que vieram um dia na Cláudia, minha esposa, né? Que vieram, agora tenho 2, eu tenho um total de 6, dá para montar até um timezinho misto de futebol, de salão. Olha, velho. E aí, alguém da família também segue a sua profissão? Minha filha. A minha filha, ela é médica oftalmologista, trabalha aqui, ela é chefe aqui no serviço do Lar das Moças Cegas, faz visão subnormal e faz plástica ocular. Corrige aquelas bolsas palpebrais, aquelas peles que caem sobre o olho. A minha parte cirúrgica já é mais voltada para transplante, cirurgia de glaucoma, catarata, faço alguma coisa de pálpebra, estrabismo, faço muita cirurgia. Já vou te perguntar isso que é muito importante. E é uma curiosidade minha, Del. Como é que foi assim? Que você falou que aos 13 anos via esse senhor, que é uma história muito bonita, você dava um auxílio a ele até na caminhada e tal. Bracinho dele. E você falou, mãe, quero ser médico dos olhos. Como foi a sensação? Teve uns anos, quantos anos é de formação para ser? Formação é medicina, não? 6 de medicina. É medicina, né? Desculpa a minha ignorância. Medicina. É bom saber. 6 anos de medicina. 6 anos de medicina. Hoje em dia são 3 anos de residência. Meu foram 2. Mas eu fiz 1 ano ainda de pós-graduação na Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que fica lá na Praça São Salvador, no Rio de Janeiro. E como foi para o senhor? Quando o senhor fez assim, o senhor viu assim, tem um chefe, né, claro, tem um chefe, não tem, que comanda o centro cirúrgico? Sim. O senhor entrou no centro cirúrgico, pegou os instrumentos a primeira vez, profissional, primeiro paciente, você consegue lembrar? Como foi a sensação? Consigo. Meu Deus, eu vou operar uns olhos, consegue assim? Eu consigo perfeitamente lembrar. Que legal, foi em Santos, isso?
A primeira cirurgia? Não, foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ah, o senhor já atuou lá também? Sim, eu você está falando, pensei que você estava estudando lá, não, você trabalhou lá. Depois que me formei, fiquei lá, como chefia do Hospital do Andaraí. Então eu quero saber como foi que entrou você, porque eu tô falando por mim mesmo, meu primeiro cabelo, eu fico lembrando. Como foi esse? Conta pra gente aí. Era uma moça, eu tenho inclusive uma foto, ela está de camisa amarela. Puta merda, então deitada e eu operando cirurgia de pterígio. Pterígio é aquela pele que sobe em cima da córnea. A córnea é o marrom do olho, ela sobe, é uma pelinha que sobe e a gente faz, então, o público costuma dizer, vai fazer uma raspagem. É a ressecção do pterígio e a gente usa substâncias inibidoras ou faz rotação de retalho ou até transplante, autotransplante de conjuntiva para cobrir a zona desnuda do pterígio. Pterígio, isso foi a primeira cirurgia que eu fiz. Aí eu quero saber. Quando você entrou no centro cirúrgico assim, pegou os instrumentos, eu vou fazer uma cirurgia, agora eu vou fazer mesmo de uma paciente. Então, foi a primeira que eu fiz Foi essa sozinho, primeira? E transpirei um bocado, né? Porque a gente fica bastante nervoso, né, com os resultados. Mas quem é exigente, eu sou perfeccionista, então isto você queria que tudo ficasse perfeito. Como hoje, isso não muda. Olha, rapaz. Mas o senhor já teve algum outro tipo de profissão ou foi só essa? Já teve algum outro tipo de trabalho, algum emprego, algum trabalho fora a oftalmologia? Não, eu só trabalhei de oftalmologista. Fui perito oftalmologista. Tinha que ter a parte do olho. Sim, sempre fui oftalmologista. Você sabe que eu sempre pedi a Deus para ter esse espaço aqui, um espaço de bater papo, mas para falar de talentos regionais, né? Às vezes nós temos talentos aqui extraordinários e às vezes as pessoas, muita gente sabe, aquele pessoal que acompanha, vê na Google, mas não sabe realmente a história. Como que começou? Olha que história bacana. Você estava olhando um senhor cego, auxiliou e falou, mãe, quero fazer. Olha que bacana, que bacana. Eu ficava pulando nos caminhões que estavam parados para ir na feira e a primeira vez que eu vi, me tocou muito, eu desci do caminhão que ficava na carroceria brincando com os meus amigos, né? E aí desci para ajudá-lo. Olha aí. Porque ele estava preso, quando colocam aquelas divisórias para deixar o cimento secar, ele estava perdido ali com aqueles caminhões, então ele não conseguia se mobilizar e eu fui lá ajudá-lo. A partir daí, sempre que eu o via, ajudava. Doutor, eu escutei, eu estava falando nos bastidores ali com o rapaz, ele me falou, quando ele ficou sabendo que o senhor viria aqui hoje, ele me falou um assunto que eu fiz questão de anotar. Teve uma moça que esteve aqui no estúdio, e falou que ela foi esfregar os olhos e ela perdeu a visão de um do olho por movimento manual. Qual o risco que tem, assim? A pessoa tem uma mania, vamos até fazer aqui para a galera, todos nós temos mania de fazer isso. Isso é normal? Pode fazer isso, doutor, ou não? É assim, coçar os olhos, ele pode causar vários problemas, né? Vários problemas. Os piores são 2. Descolamento de retina, que ocorre porque ela deve ter uma retina fragilizada. Ao coçar, fez uma ruptura da retina, não foi rapidamente diagnosticada, ou porque demorou para ir, ou porque não foi diagnosticado, que precisa de um exame especial chamado mapeamento de retina, e essa retina então descolou, e aí necessitaria de uma cirurgia, pode ter deixado para lá essa cirurgia e acabou tendo um êxito com uma perda de visão. A outra coisa é uma doença de córnea, que é congênita, chamada ceratocone. E o ceratocone ele aumenta muito com o paciente que coça o olho. Não se sabe se o grande coçador tem ceratocone por causa de uma alergia crônica ou se o ceratocone acaba levando esse paciente a uma piora por causa dessa coceira constante. Então, o primeiro tratamento que a gente faz no ceratocone é antialérgico de vários tipos, o mais eficientemente possível, para que não progrida o ceratocone. E o usuário de lente de contato, então, este é totalmente proibido de coçar o olho. Porque a lente ali fica sensível, se coçar pode causar danos graves. Sim, sem dúvida. Sensível não, ele vai fazer uma erosão na córnea com a lente, aquilo esfrega na córnea, né? Aí a pessoa tem mania, eu estava com uma cliente lá, no salão, eu acabei de colocar a lente, estou me adaptando, ele ficava toda hora passando a mão, assim, não é legal. Péssimo. Né? Eu percebi que ela não limpava a mão nem nada. Não. Então, os cuidados são justamente limpar muito. Pode levar bactéria e tudo para os olhos, né? Para você ter uma ideia, Del, na época da pandemia, caiu a 0 conjuntivite. Por quê?
Todo mundo limpava a mão o tempo inteiro com álcool. Ai, que legal. E isso acabou sendo uma lição que nós já prevíamos que era assim, de que a higiene da mão é fundamental para evitar a progressão de doenças infecciosas de todos os tipos, inclusive as conjuntivites. Que bacana. Então, o senhor disse que na pandemia diminuiu bastante? Zero, porque as pessoas higienizavam as mãos. Sim. Gente, pelo amor de Deus, continua usando álcool gel. Lá no salão tem, tá? Você vai tomar um cafezinho, tem álcool gel lá. Então, assim, como identificar? Isso é uma coisa assim que é importante, as pessoas... O senhor sabia que quando eu estava com um convidado aqui, os clientes começam a mandar perguntinhas para mim? Para perguntar para o senhor, não sabia não, né? Pois manda, você vê, é um talk show aqui, mas o pessoal, peraí, Del, vamos mandar uma perguntinha. E me fizeram uma pergunta para mim, a dona Lúcia da Ponta da Praia, como identificar, qual os principais sintomas de ser, pô, meu Deus, tá chegando como é que se eu ver aqui, peraí, catarata. Como identificar, assim, uma catarata? Tem alguns sinais, doutor? Tem. Então, tem os sinais e os sintomas. Né? O sintoma, basicamente, é uma queda da qualidade visual. A primeira coisa. Tá. Imagina que a catarata funciona como o vidro fosco do banheiro na sua magnitude. É como se você entrasse no banheiro e quisesse reconhecer quem está lá dentro. Não adianta você pôr um óculos especial para tentar ver através daquele vidro fosco. Não consegue. Então o óculos passa a não corrigir o defeito que previamente ele corrigia. Então, embaçado com e apesar do óculos. A outra coisa, mais no começo, é quando ele olha, está dirigindo, ou está na rua passeando com seus entes queridos, ou quando ele olha a lua, ou até objetos iluminados à distância, estrelas, ele vê halos em volta disso. O halo é sempre uma alteração de permeabilidade de luz. O halo é a defração da luz branca em luz colorida. Então ele vê halos coloridos. Pode aparecer no glaucoma e pode aparecer na catarata. Já ia perguntar o glaucoma. E deixa eu perguntar para o senhor, tem uma idade assim, a partir de quantos anos, por exemplo, a criança vai procurar oftalmo? A partir de quantos anos? Tem uma idade assim, não? Depende? Depende família. Do que ela tem. É assim, quando a mãe observa, tem um teste que eu dei aula há muito tempo, o teste do olhinho. É fundamental, é no nascimento, até 14 dias. A gente pega, simplesmente ilumina através de um fotóforo ou um oftalmoscópio, põe no olho, examina a criança e você vai observar se ela tem um reflexo cor-de-rosa. Quanto tempo, doutor? 14 dias? 14 dias de vida. Olha, gente, tá vendo? O Lorde Show aqui indica pra você. Nasceu o seu neném, 14 dias já dá pra saber como é que tá o olhar dele. É isso, doutor? Eu já fui a várias secretarias de saúde, São Vicente, Cubatão, Guarujá, já fui dar aula para os pediatras e neonatologistas aprenderem a fazer, bem no começo, aprenderem a fazer o teste do olhinho, quando isso foi introduzido. E, basicamente, olhar. E que diagnóstico faz? De várias doenças importantes. Teve, inclusive, se não me engano, um repórter que recentemente, ao tirar uma foto, percebeu que um olho do filho dele, um estava cor-de-rosa e o outro branco. E ele descobriu uma doença chamada retinoblastoma. Está fazendo, inclusive, uma campanha, porque ele tem uma mídia muito boa, para tentar fazer avaliações prévias dessa doença, que ela é bastante controlável quando atendida precocemente. E mortal quando se deixa passar. Então, catarata congênita, retinoblastoma, fibroplasia retrolental, são doenças de vítreo, doenças infecciosas, que podem ocorrer na toxoplasmose neonatal, que ocorre na mãe durante a gravidez, intoxicação pelo toxoplasma, que é um bicho que tem um protozoário que vive nas fezes do gato contaminado. Então, do gato também? Do gato e da carne de porco. Da carne de porco também? Sim, a ingestão de carne de porco. Olha, certo? gente. Inclusive tem uma cidade, olha só, você vai ficar pasmo, chamada Erechim, no Rio Grande do Sul. 38 a 46% da população é contaminada por toxoplasma por comer embutidos mal preparados de fazenda, de sítio, que não fazem adequadamente, que não têm um serviço de inspeção federal, que são feitos de maneira não obedecendo regras e normas de higiene, que
essas pessoas são todas contaminadas Caramba! por Toxoplasma gondii. Por comer, assim, carne de porco? Exatamente. Ou fezes do gato? Pode ter a forma ganglionar, pulmonar, ocular, cerebral. Gente, tá vendo quantas coisas importantes entender disso? Porque, olha, a gente é muito leigo. A gente fica aqui meio perdido se perguntando, meu Deus, como é cuidar dos olhos? Que nem agora, por exemplo, esses sintomas do catarata, eu não sabia. Aqui tem uma pergunta que foi muito... O que é glaucoma? Como é que funciona? Como é que a pessoa descobre que está glaucoma? Deixa eu só falar uma coisa muito interessante pode sobre falar. Catarata, só para a gente poder encerrar. Você me perguntou da criança, então, do exame, né? Dando continuidade... Desculpa. Então, não, desculpa, é que a gente vai mais ou menos montando para que fique bem elucidativo. Tá. Então, existe glaucoma congênito, que a criança nasce com glaucoma e precisa de tratamento ao nascer, praticamente. Porque ele cega. O glaucoma cega e dá buftalmo, que é um olho enorme, fica bastante danificado e cego. Cega? Com relação à catarata, eu já atendi crianças e operei crianças com 9 meses, 8 meses de idade. Catarata não é só do adulto. Por isso que tem que fazer o exame do 9 meses de idade, desculpa, Sim. 9 meses de idade Sim. já tinha catarata? Sim, catarata bilateral congênita. E aí identificou, do jeito que o senhor Sim. falou, pelo aquele testezinho dos olhos. Sim. Doenças de catarata, a forma mais comum, obviamente, é a senil, mas catarata complicada por medicamentos. A saber, corticoide é um grande precursor da catarata. Ele promove aparecimento de catarata. Gente. Em jovens, usuários, por exemplo, aqueles bronquiteiros que tomam muito, vão ter catarata com 36, 40 anos. Que toma muito corticoide. Tá. Para poder melhorar os bronquiteiros, tem bronquite, asma, etc. Cuida de um problema, mas pode aumentar outro. Exatamente, DPOC e por aí fora. Gente. Então, catarata senil, catarata infantil, catarata neonatal, tudo isso. Imagina uma criança que nasce com catarata, ela fica cega por não usar o olho. Por isso que é tão importante operá-la. Gente. Urgentemente, opera urgente. Mas é bom, tá vendo como é bom esclarecer? Eu não sabia desses detalhes. Catarata do adolescente, catarata por choque elétrico, catarata por picada de animal peçonhento. A cascavel dá catarata. Cascavel. Gente, o cascavel dá catarata? Dá catarata. Então muita gente tem catarata e nem sabe por que pegou, né? E a jararaca, o efeito anticoagulante faz sangramento intraocular com a cega. Cara, cega a pessoa. Então, se acontecer, tem que correr imediatamente para o infectologista. Mas são exemplos de tipos de catarata que a gente nem imagina, causadas por medicamento, tá vendo? Olha só. Senhor Jesus. Eu também fiquei conversando com o senhor nos bastidores, o senhor me disse que a descendência africana e orientais tem mais facilidade de ter pressão nos olhos? Sim. É isso? Então. Antes dele me responder, fica aí atento, agora fazer um suspense. Diogão, enquanto o doutor já me responde essa pergunta agora, coloca aqui que, só para falar para você de casa, que eu não estou brincando não, viu? Eu fui lá mesmo, ele fez o teste no meu olhar aqui para ver se eu tinha pressão, porque eu sou negro, não sei se você percebe, eu sou negro, tá? Então, eu sou descendente afro, ele falou para mim que tem mais facilidade de ter o que? Pressão nos olhos? Exatamente, a pressão glaucoma tem incidência maior no afrodescendente do que nos brancos. Entendi. Então, gente, eu fui lá mesmo, Pode, o senhor Não, falar? só queria completar que os brancos têm mais tendência a ter doenças maculares. Senis, as degenerações de mácula são mais comuns nos brancos caucasianos. Os japoneses e os negros é mais Não, o japonês pressão. de pele escura funciona mais ou menos como o afrodescendente. E aquele japonês branquinho, bem branquinho, que chega, parece estar transparente, mais tendência a doenças. Tá vendo? Como foi bom o senhor vir aqui? Então eu vou mostrar para vocês que eu fui lá mesmo, não estou brincando não, viu? Eu tive orgulho de ser atendido por esse mestre aqui, porque a gente mora tão longe, né? É no mesmo andar, mas eu tive que ser bem cedinho, eu marquei para mim ser o primeiro para conseguir. Aí a sua sala aí de atendimento, né? Eu sou recepcionista. E aqui é a sala do atendimento do homem. Vem atendendo na porta mesmo, viu, gente? Óculos assim, por exemplo, doutor, o óculos é importante passar para o oftalmo, nunca comprar assim óculos sem passar? Sim, porque no Ali bojo você vê, nós estamos conversando sobre inúmeras patologias, né? Imagina, você simplesmente faz o óculos e vai embora com o seu glaucoma, com a sua catarata, com a sua toxoplasmose no olho,
com as suas degenerações e não sabe de nada. Ou seja, pelo amor de Jesus, para com o oftalmo. Não é isso? É lógico, é uma consulta que vale a pena por causa você descobre um monte de doenças sistêmicas, diabetes, Tá vendo fazendo só? um exame de fundo de olho. Gente do céu. E ali a hora que você está medindo a pressão, é ali não ou não? Não, ali eu estou fazendo uma avaliação Tá. do grau e da curva corneana. Aqui é para... Ali é o teste para ver se eu estou bom de visão, né? Exatamente. Gente, ele falou para mim que eu estou enxergando bem. Pode cortar o cabelo que eu não vou estragar o cabelo de vocês, não. Está enxergando bem, está enxergando bem. A Ali visão... é medindo a pressão, aí sim. Aí é a tá. medida da pressão com o tonômetro. Esse aparelho é bem de fazer a medida de pressão. Só Exatamente, Ah. Boa filmagem. Estou até parecendo que eu sou bonito. Opa, todos nós temos nossa beleza, pelo amor de Deus. Pô, imagina que esse cabelo aqui, você está falando de meu cabelo, todo mundo para perguntar que esse cabelo é esse. Então, voltando a falar do óculos, dos óculos, gente, pelo amor de Deus, ó, o que eu quero falar? Isso aqui é uma coisa muito séria. Você pode causar um dano irreversível, né? Comprar um óculos assim, sem consultar um médico. E óculos de sol também é perigoso, doutor? Não, é assim, o óculos de sol, Tá. você tem que fazer uma escolha bastante coerente. É fácil, o óculos de sol ele é de uso exclusivo para conter o sol, ele tem que absorver luminosidade para ser útil. Então, comprar lentes de qualidade. Bom, e como é que você mais ou menos consegue ver que aquele óculos tem uma qualidade? Você pega o óculos, coloca na frente do seu olho e observa um objeto à distância e balança. Se esse objeto não sofrer nenhuma deformidade, você pode usar esse óculos que ele vai reter luz no interior da sua lente. Isso é óculos de sol. Óculos de sol. Se também você comprar um óculos de sol, comprar qualquer óculos aí sem falar com o oftalmologista, você corre risco de, em vez de melhorar a sua visão, piora, né, doutor? Não há necessidade, porque eu estou explicando que o óculos de sol não exige uma prescrição. Tá. Você pode comprá-lo sem uma prescrição. Agora o de grau? Não, de grau precisa de uma prescrição de um oftalmologista, porque ele vai ver. Porque é assim, a primeira parte é o exame oftalmológico, que se divide em ótico. Ótico é a parte ótica, óculos, grau, etc. E a parte clínica, onde faz fundo de olho, medida da pressão, exame biomicroscópico, avaliação da retina, de tudo isso. Então, essa é a segunda parte do exame. E é nessa que o exame feito em ótica não acontece. O paciente, ele prescreve um óculos e a pessoa sai com a doença. Ah, entendi. Porque não é avaliado, ele não tem noção para avaliar isso. Não tem noção. Tem um caso interessante Mas de não um pode falar. rapaz que trabalhava em ótica. Ele sempre fez o óculos dele, ele mesmo ou algum colega dele dentro da ótica. Só que ele chegou no momento em que ele não estava enxergando mais nada. Quando ele veio me procurar, eu estendi a mão e fiquei com a mão no ar. No ar, assim, parado. E ele não me deu a mão. Ele chegou, olha, eu já sei, eu já fui um monte de colegas, já viu o meu óculos, alguma coisa tem no meu olho que não é o óculos, eu quero que você veja e tal, assim, bem, assim, até um pouco arrogante. Eu falei, não, perfeito. E nem te deu a mão, você achou? Não, aí o que eu achei, que ele não ele estava sendo prepotente em não me dar a mão. Sabe o que eu descobri? Que ele tinha uma doença chamada retinose pigmentar, e essa doença limitava toda a visão periférica dele, por isso ele não me deu a mão. E eu já avaliei isso na entrada. Quando eu sentei na lâmpada na cadeira e fiz a oftalmoloscopia dele, descobri então que ele tinha essa doença. Por isso ele não via da periferia. Por isso ele não estava mais enxergando. Sim. E essa catarata essa doença traz no seu bojo catarata também. E depois ele explicou para o senhor que ele não viu sua mão? Ele chegou a falar? Ele admitiu que não enxergou? Admitiu que não enxergou, que ele não viu que eu estava com a mão esticada. Sim. Que ele jamais faria isso por respeito a mim. Cara. Porque ele já sabia da minha fama, né, dentro porque ele trabalhava perto do INPS, ele sabia que eu era um cara que fazia diagnóstico. Por isso que ele foi procurar. Eu vejo, como é que eu vejo ali que o seu consultório é cheio. O senhor faz cirurgia ali também? Não, cirurgia eu faço em outros lugares. Em outros lugares. Casa, aqui na Unilaser faço... Aqui no prédio o senhor também trabalha? Eu opero aqui também. Minha esposa é minha anestesista, ela me conheceu aqui, me paquerava,
E eu Peraí. sucumbi Acabamos de passar às o dia dos belezas. namorados, né? Não, vamos chegar agora, é meu aniversário. Não, inclusive. hoje é Ah, gravado, tá. mas ninguém Sim, viu. meu aniversário. É o seu aniversário, dia dos namorados? Dia dos namorados. Então parabéns Obrigado. pelo seu aniversário. Então, é que esse seu programa é dia 30. Já entendi. Então, assim, perfeitamente. passou dia dos namorados, parabéns. Então, agora também fala um pouquinho. Você conheceu, agora eu quero saber como é que foi essa história aí. Você paquerou anestesista, doutor? Não, Como é que o senhor, o profissional que nem o senhor, vai paquerar seu anestesista? Eu tô brincando, viu? Tô brincando. Fala aí como você se conheceu, Não, quero eu era saber. casado, né? Você era casado? Era casado, bem desculpa, casado. eu não sabia. E eu Eu pensei cheguei- que você era solteiro, pô. Eu cheguei era também casado. E ela não era casada, ela era divorciada. Tá. E eu cheguei para fazer operação, né? E tinham trocado o anestesista, não era mais o Igor. E era ela. Ela toda paramentada de gorro, máscara, luva, capote. Eu nem olhei para ela, né? Até porque eu era casado. Aí peguei, cumprimentei e fui operar. Fui-me embora e várias vezes até que aconteceu a minha separação e passaram-se 8 meses. Ela foi levar a mãe no médico, eu a vi, né? Achei ela bonita, que eu nunca tinha visto ela de roupa normal, porque eu chego, ela está pronta. Eu vou me embora, ela fica acordando o paciente que estava anestesiado. Então eu nunca a vi Tá. de roupa normal. Olha, velho. Aí elogiei e falei, nossa, doutora, bonita, né? Tá indo aonde? Aquelas brincadeiras, né? Sei. Com todo respeito, é claro, a profissional da saúde. Aí ela pegou e sorriu, eu achei o sorriso dela bonito. E a partir daí começou uma brincadeira, papai tá on, vovô tá on, para mim, aquelas brincadeiras. E eu convidei ela para dar uma volta comigo e depois ela me convidou, acabei não indo, me perdi nos horários, nas coisas. E acabou que ela me chamou, nós saímos e começamos um romance e estamos casados. Quantos anos já de casado? Estamos com 1 ano e meio. Opa, ainda tá lua de mel, Você de sabe que os casal de hoje, rapaz, dá uma dor de cabeça danada, viu? Eu fico pensando assim, parece que eu tô casado há 24 anos, eu também não posso falar do senhor não, viu? Eu conheci minha esposa como cliente. Então. Fui lá fazer o cabelo e me apaixonei, não teve jeito, eu tava separado também, eu fui do segundo casamento, que eu sou viúvo do primeiro, né? Ah, tá. Quando eu conheci ela, eu já estava separado há 8 anos. Então, assim, a gente passa por isso. E aí o senhor conheceu, vocês têm filhos não, com essa atual, não? Não, porque ela tem 61 e eu tenho 68. Você 68? 68. Ah, que Deus te abençoe, viu? Tá bem, dá pra 68. Não, tá bem, graças a Deus. Essa aí. É igual a nossa pele aqui, eu também tô com 53, não mostra não. Não ajuda mostra. bastante. Mas que história bacana. E aí hoje ela não trabalha mais assim no Claro. consultório. Ela trabalha. Não, e briga comigo. Agora Ela trabalha com o senhor até hoje? O pior de tudo que tem liberdade de brigar. Briga comigo, briga em casa, chega aqui, briga de novo e vai. Ah, ela é anestesista até hoje. É mal criada, eu falo para ela assim, olha, o paciente está mexendo. Ela fala, isso aqui não é anestesia geral, tá? É assim. Agora uma pergunta importante técnica. Para fazer a cirurgia assim dos olhos tem que ser anestesia geral ou não? Não, a gente tá. usa sedação. Tá. A gente não, minha esposa, né? Tá. Faz sedação com propofol e o paciente relaxa e você opera e ele fica assim completamente, não é completamente, assim, plenamente entregue. Então, mas ele é assim, se eu chegar para o paciente e falar, por favor, Del, nós vamos ter que mudar de sala, porque vamos falar uma coisa bem absurda. Tá. Começou a pegar fogo no prédio, vamos ter que sair. Isso. Você levanta, vai de mão dada comigo, entramos no carro, vamos para um outro hospital e acabou. Ah, conversando com ele entende. Sim, mas ele fica dócil, ele não tem... Um pouquinho meio grogue, como diz o outro. Não, nada a ver. Talvez isso, grogue, talvez seja a palavra. Igual quando você sai de uma endoscopia? Mais ou menos assim. É a mesma anestesia da endoscopia. Ah, legal, cara. Porque você entra numa sala, eu sei que eu vou fazer endoscopia, quando eu já estou noutra sala deitada, a mulher me dando chá, não Exatamente. vejo nada, mas olha, cada um tem o seu dom. E qual a cirurgia dos olhos mais demorada? Mais demorado são as de retina. E o transplante de córnea também. Quanto Aí tempo, depende. mais ou menos? Depende? Depende. Qual que o senhor fica? Agora vamos falar de acontecimento. Quantos anos você tem já de profissão mesmo? Quantos anos? Vixe, Maria. 45 anos de Parabéns, viu? Parabéns. 40... Ah, tá explicado por que esse amor, porque tanta dedicação. 45 anos que Sim. o senhor não se vê fora do de consultório. forma nenhuma, não. Mas que Eu amo fazer isso. Que legal. Eu vou te dizer uma coisa, não é pieguice, não. O dia
em que eu não amar aquilo que eu faço e não me sensibilizar com o sofrimento alheio, eu largo a medicina na mesma hora, eu prometo a você. Se você vir um dia eu pegar uma maleta e dar o fora de lá, saiba que eu deixei de me sensibilizar Não, se Deus com o quiser. sofrimento alheio. Eu espero que não, porque eu vejo... Não consigo ser feliz com alguém infeliz ao meu lado. Olha só o que ele acabou de falar. Presta bem atenção, o que é amor ao que faz. É por isso que eu tenho paixão. Eu tinha 9 anos que eu ia ser cabeleireiro, tá? Não é a minha história, não é a história dele. Mas é o que ele falou, ele não consegue ser feliz. Como é que foi essa frase que o senhor falou? Não consigo ser feliz com alguém infeliz ao meu lado. Olha, tá vendo? Ou Isso sendo atendido por mim. Isso é dedicação. E aí, lá no seu consultório, eu vi que... É sério, eu tenho gratidão. Eu vou repetir aqui, é tão gostoso ver um profissional com esse potencial. Como é que faz? O agendamento do senhor, eu vejo que é difícil, porque eu tive dificuldade de fazer esse vídeo lá, de gravar, de ser atendido, mesmo meu vizinho. Eu falei com a recepção, arruma um horáriozinho pra mim. Eu peguei, gente, a liberdade por ser vizinho, com todo respeito. Eu tenho o telefone dele, eu tenho, tá? Você não tem, tá? Eu tô brincando com vocês. Eu liguei pro pessoal do doutor, falei, doutor, qual horário que o senhor chega? Eu posso, se eu tá lá como primeiro, vou dar 8h30, eu tô lá. Então 8h20 eu tava lá, que vocês vão passar lá para ir pro consultório dele, você vai me ver lá, tá? Eu já vou fazer meu mexão, né? Tô do lado do doutor, pô. Vocês vão me ver lá e ainda vai ter desconto se for paciente do doutor aqui. E eu fiquei com a porta aberta para ver ele passar. E a moça me chamou da hora e falou para você esperar lá, porque não para a gente ali. Como é que é para agendar com o senhor? Tem uma antecedência? Como é que funciona? Depende. É? Porque você pode chegar, ser uma consulta simplesmente para trocar o óculos, mas o seu óculos ainda está sem quebrados. Agora, pode ter uma emergência, uma dor aguda no olho, caiu uma coisa no olho. Eu atendo, no meu horário eu atendo. Então, ele vai, senta e espera. Eu costumo dizer para o meu paciente, olha, senta e me espera. Só não pode brigar comigo, porque vai demorar. Entendi. Não, eu sei então, como é que é, porque tem uma sequência. Eles ligam, marcam, tem paciente marcado, tem paciente emergencial, depende da patologia. E lá no Rio de Janeiro, nesse tempo que o senhor trabalhou lá, teve alguma coisa inusitada que o senhor falou assim, peraí, eu preciso que venha aqui me ajudar? Teve algum pedido de socorro? Teve que pegar um paciente de emergência, levar para outro hospital? Não, já aconteceu isso, doutor? Eu trabalhava. Já aconteceu isso? Aconteceu um caso muito interessante. Se o senhor puder falar, é claro. Tinha um médico que eu atendi de emergência. Ele saiu do plantão, ele era residente R2 da ortopedia. Ele clinica em Mato Grosso, hoje, de Mato Grosso. Ele era residente R2 de ortopedia. Pegou o carro, saiu do plantão esgotado, dormiu, bateu num poste em frente ao Maracanã, com um Fusca. Quebrou as 2 pernas, clavícula e furou os 2 olhos no vidro do carro. Quando ele chegou na saída do plantão e eu estava indo de Santos no ônibus leito, cheguei lá de manhã, e me deparei com aquele quadro, ele deitado na maca, no chão do hospital, e o colega oftalmo que estaria me passando o plantão, me passou, falou, ele cortou os 2 olhos, um está bastante ruim, acho que vai ter que tirar, o outro tenta fazer alguma coisa. Como ele sabia que eu tinha muita mão do hospital do Andaraí, apesar de eu ser novo, eu já tinha residência feita, trabalhava no hospital do Andaraí desde o 6º ano de medicina, fazendo emergência. Eu olhei e ele chegou, chama Paulo, o nome dele, doutor Paulo, me puxou, pelo amor de Deus, não tira meu olho. Eu falei, fica tranquilo, que eu nunca tirei o olho de ninguém de primeira. Nós vamos tentar arrumar. Vamos ver o que dá, como é que fica. Tá. Mas eu prometo a você que você vai estar anestesiado geral, porque você vai estar alguém operando teu fêmur, tua bacia e tua clavícula. Eu não vou mexer no seu olho, não vou tirar, pode ficar tranquilo. E eu ia todo domingo para lá. Passou tudo, saiu da anestesia, foi para o quarto. Os outros médicos dos outros plantões, segunda, terça, quarta, faziam um curativo nele. Não tinha comunicação de celular, que hoje nem existia. Quando eu cheguei no domingo seguinte, estava um verdadeiro pandemônio na porta do hospital. Vamos lá ver o doutor Paulo, vamos lá ver o doutor Paulo. Quando eu cheguei, ele está sentado na cama, me dando adeus, dando tchau para mim. Já sem o curativo, com a sutura que eu havia feito nos 2 olhos dele, enxergando
dos 2 olhos. Graças a Deus, furou 2 olhos e conseguiu numa Consertar semana. os 2 olhos. Olha. Não atingiu o cristalino, ou seja, ele ficou só com a superfície de córnea cortada. Eu suturei uma das íris dele, que tinha cortado também, e ele ficou bastante bem. Olha. E até hoje, ele vem, às vezes, de Mato Grosso, para ser consultado comigo. Olha, vendo, a senhor tem paciente do Mato Grosso que vem... Tem um paciente Olha, de fora, tem paciente que vem dos Estados Unidos. que legal. Raros, né? Claro. Que orgulho, viu? São filhos de pacientes que estão lá, de pacientes daqui, que acabam vindo e acabam se tratando comigo. Tenho de outros estados, né, que vêm comigo aqui. É, porque é muito... Olha, gente, ser oftalmo... Olha, ser oftalmo... Eu falei no início do nosso bate-papo aqui, na abertura do programa, que 2 profissões às quais eu tiro o chapéu, eu amo todas, eu parabenizo aquele profissional de diversas áreas, mas assim, o cardiologista e o oftalmologista é 2 profissões que eu fico assim impactado. Mexer com o coração das pessoas, com o batimento, parou o coração, a pessoa para. Sim, Mexer com o olho, né, o que eu falo, olhar, o enxergar, olha, doutor, esse negócio, por exemplo, vamos falar vou fazer uma pergunta bem assim, não é boba, é só uma curiosidade minha, nem está aqui no script. Cegueira, tem alguma coisa hereditária? Por exemplo, os pais é cego, cegueira é hereditário, não é? Acontece com o tempo? Como é que é? Tem cegueira hereditária. Por exemplo, essa retinose pigmentar que eu citei aquele caso é hereditária. Inclusive tem famílias do Nordeste, por casamento interfamiliar, que amplificou a penetrância genética da doença e a pessoa passa, praticamente todos os descendentes são portadores da mesma doença. Por ser parentes. Glaucoma congênito também. Então, toda a instrução que o neonatologista ou o conselheiro matrimonial do casal que ele procura, o médico que faz esse aconselhamento, deve alertar para os pacientes portadores de doenças genéticas da possibilidade grande, por exemplo, do glaucoma congênito, da geração que vem dos filhos serem portadores do glaucoma congênito também. Então tem que tomar esse cuidado. Cara, tá vendo? Olha que interessante. Se então casou com um parente, o risco, se tiver alguém na família com problema de visão, o risco de pegar ser hereditário é fácil. Porque o casamento interfamiliar, por exemplo, na terra da minha mãe tem muito lábio leporino, né? Que chama Caicó, Rio Grande do Norte. E o lábio leporino, por casamento interfamiliar, tem muito lá na região. Por causa disso. Olha, doutor, eu sei que bastante ano de profissão que o senhor tem, como que o senhor se sente? Eu falo porque, por mim, também eu fico orgulhoso das cidades do Brasil que vêm querer me procurar. Como é que é para o senhor saber que um paciente sai dos Estados Unidos, sai de outra para vir ser atendido por senhor? Como é que é isso? Como é que o senhor olha isso? Do paciente dos Estados Unidos, eu citei uma coisa mais distante. Entendi. É filho de paciente que eu operei aqui. Lá, você sabe, o preço da cirurgia é bastante alto para quem não tem seguro insurance. Porque lá não tem SUS, né? Não tem SUS. Aí ele vem para cá, opera comigo ou vai embora. Eu tenho filhas de paciente minha que mora em Roraima. Ela é engenheira estadual em Roraima e operou de catarata comigo aqui por causa dos pais que eu operei aqui. Como aqui acaba tendo uma confluência do paciente idoso muito grande, os filhos, por confiarem e verem o resultado dos pais, acabam vindo. Litoral norte, litoral sul, aí sim, este é um paciente que vem, pelos próprios pés, né? Ele vem porque ouve falar e vem. Os outros não vêm porque os pais foram operados. Eu já tenho perto de 26 mil olhos operados. 26 mil olhos operados? E aí acaba tendo, nesse bojo, vem pessoas de fora, que veem resultados ruins ou vêm em busca de um tratamento menos caro. Entendi. Entendi. Eu ia falar expensive, que é como eles falam lá, né? Entendi. E deixa eu perguntar um negócio para o senhor. O oftalmologista, ele tem que fazer aperfeiçoamentos, tem que estar estudando, viajando. O senhor faz aonde os aperfeiçoamentos? Em São Paulo? Então, fora do Brasil? Como é que é isso? Conta um pouquinho aí. Eu digo que nós temos, dentro do nosso país, os melhores centros oftalmológicos que existem no mundo. Eu fiz agora a Brasks, que é
Congresso Brasileiro de Cirurgia Refrativa, que conserta grau, e de catarata. Ah, tá. Estive lá fazendo alguns cursos para poder me aperfeiçoar. A medicina anda muito depressa, né? Eu, quando operava a catarata, tirava com gelo a catarata e punha um óculos bem grossão para resolver o problema do cristalino que ele ficava. Depois passou a ser lente de contato, depois começamos a colocar a lente no lugar da catarata. Hoje a gente faz através de um furinho, coloca uma lente enrolada como se fosse um diploma que abre lá dentro e a gente conserta as cataratas assim. Ah, tá. Eu tive que me especializar ao longo desses anos várias vezes para poder mudar a técnica de uma cirurgia que tem uma procura enorme. E eu procurei ser sempre pioneiro, estar sempre avançando e atualizado. Inclusive veio um profissional chamado Lincoln, que veio direto dos Estados Unidos para fazer o primeiro curso da Laboratório Alcon aqui em Santos, na Santa Casa. E eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer cirurgia de catarata com implante de lente pelo método de facoemulsificação, onde eu operei ao lado do Lincoln, eu fazendo, e ele falando, faz assim. Como ele viu que eu tinha bastante habilidade, ele me deu instrução, ele falou, agora sai, senão eu vim aqui para operar, você que está operando tudo. Ah, que brincou comigo. E quem ama, né? Quem ama vai mexer, vai fazer. Fazendo. Olha que legal. E aí, se uma pessoa, por exemplo, passou por um oftalmo, fez uma cirurgia de catarata mal sucedida, vamos falar dessa linguagem, é mais fácil. Vai que ela não gostou, não se sentiu bem com o profissional, porque eu escuto esses relatos, escutei de algumas pessoas, clientes meus. Pode procurar um outro oftalmo e mexer, doutor, ou não pode mexer? Me explica isso para mim. Aí é para mim falar para o meu próprio cliente. Sim. Ele reclamou que ele fez 2 cataratas e falou, Del, nenhuma ficou boa, depende do caso, então, como é que estava antes. É assim, precisa de ver primeiro o porquê, né? Tá. Por exemplo, eu não sei desse caso, se quiser me procurar é um prazer, vou examiná-lo e arrumar uma solução para ele. Chegou um paciente me procurar, faz um mês, eu tirei a lente há um mês dele porque a lente ficou opaca. A lente que tem que ser totalmente transparente, com efeito refrativo, ou seja, corrigir o grau também, ficou totalmente opaca como se fosse uma água com leite. E o paciente não enxergava mais nada. E eu fui obrigado a tirar. É uma cirurgia difícil, ninguém quer fazer. Tá lá, todo mundo olha, vê, mas eu não mexo. Aí veio para mim, eu tirei a lente, coloquei uma outra lente, e ele agora está super satisfeito enxergando da outra maneira. Isso foi muito bom. De baixa qualidade. Eu vou chamar ele só pelo primeiro nome, porque eu sei que tem muito José. Seu José, eu falei para o senhor que eu ia falar com o doutor Deboado do meu lado, não falei? Eu vou pedir para o senhor assistir esse programa, vou falar José, porque o senhor tem seu sobrenome, que o senhor é bem conhecido. Então, quando o senhor for no salão lá, já vai aparecer daqui a pouco, ele vai falar o contato dele, a agenda com ele para dar uma olhada, porque é um senhor que eu admiro, e ele fez as 2 cirurgias, ele estava insatisfeito, porque toda vez que ele chega, eu vi que mexeu até com um pouco o psicológico dele, né? Ele chega e ficou lá, pô, Del, não, não adianta. Eu vi que ele não estava feliz. E por isso que eu estou perguntando isso para o senhor, eu estou batendo um papo aqui descontraído mesmo, gostoso, porque, olha, a gente se preocupa com os nossos clientes, né? Então, gente, olha, agora vocês já sabem. É só, como ele disse, não brigando com ele, esperando ele atender, né, doutor? Lógico. Se tiver paciência, ele vai atender. Claro. E o pessoal vai me pô, Del, eu quero tanto fazer com ele, mas eu sei como é que é a agenda dele. Não, é só marca e espera. Tem paciência, né? É confortável, é gostoso. Você tá do meu lado lá, você pode lá também tomar. Vai lá, como é que se diz? Faz um casado, né? Marca, vai lá, cheguei. E vai fazer o cabelo. Esse mesmo, faz o cabelo para passar o tempo para você. Enquanto tiver 5 pacientes, você vai lá fazer o cabelo. Vai ganhar desconto e vai esperar. E vai ficar bonitona para fazer. Cuidar dos olhos. Resolver meu problema. Ô, doutor, se a pessoa quiser agendar com o senhor, como é que faz? É pelo Instagram? Ele vai passar o Instagram do senhor aí daqui a pouco. Qual o Instagram? Eu tenho telefones fixos, né? E tenho telefones que estão no WhatsApp, tem telefone no Instagram, tenho telefone no Facebook. Ela colocou ali o seu Instagram agora. Doutor Borges. Isso mesmo. Isso. E aí a pessoa consegue marcar pelo Instagram? Consegue. Consegue? E o telefone pelo de agenda? WhatsApp também. No WhatsApp tem o telefone do WhatsApp. Tem? Ah, tá, você quer falar? Você quer falar? Memória, não. O importante é que tá no Instagram, né? Tá no Instagram, e pessoal. Tem no WhatsApp. Então, gente, ó, já sabe que tá no Instagram. Então, assim... Entrou Dr. Bois, entrou no Google Dr. Bois, vai achar.
Entendi. O Instagram é Dr. Bois, né? Se escreve Dr. Bois, né? Porque Dr. é francesa a palavra. É engraçado. B-O-I-S. Eu tava falando mesmo. O pessoal começou a falar Bois, Dr. Bois. Eu falava Bois, porque eu lia a pronúncia. Aí eu vi que fui no meu amigo, no camarada, abração pro filete, fui lá, a mãe dele deu, é Bois. Aí falei com outra moça, é Bois. Eu falei, eu vou chamar ele de Bois também. Agora é que você mandou. É. Ah, tá. Olha, eu vou te falar, viu? É que nem toalete, coiffeur. Coiffeur é O-I e se lê O-A. É como Bois. É uma palavra francesa, coiffeur e Bois. Entendi. Você é um coiffeur e eu sou o Bois. Ah, tá vendo aí como é que é as coisas? Aqui tem o transplante de clone, nós já falamos disso hoje, né? O que é transplante de clone? De córnea. Transplante de córnea não falamos. Córnea, desculpa, pelo amor de Deus. Não faz? Faço. Ah, tá, só faz. Eu sou chefe do banco de olhos da Baixada Santista, ali na Santa Casa. Ah, tá, que faz transplante do... Faço o transplante de córnea. Agora, aí eu vejo... esse tempo que eu estava esperando para nós bater um papo, eu conversei com algumas pessoas. Essa tal de lente fixa, como é que funciona? Tem um determinado tempo para retirar, para trocar ou não? Nunca colocou mais. A lente fixa? Pois, por isso tem que ser de altíssima qualidade para não acontecer como aquele senhor que ficou branca, que eu tive que tirar. Você coloca a lente e ela fica para o resto da vida. Ela é perene, ela não muda grau, não muda nada. Põe e acabou. É para sempre. Mas no caso, por exemplo, eu tenho 53 anos, eu sei, não parece. Fica tranquilo aí, tá? Não, você está querendo desconto. É brincadeira. Eu tenho 53 anos de idade, usa esse óculos. Se eu quisesse fazer uma lente, eu já não poderia, porque por causa da idade, tem que fazer uma já. Não, essa lente são as lentes quando opera a catarata. Ah, tá, quando opera a catarata. E coloca a lente lá dentro. Ah, tá. Diferentemente dessa sua, que é uma lente multifocal, que corrige longe e perto, por fora do olho. Tem lentes de contato que corrigem também, longe e perto, que são coladas no olho, que não aparecem. E tem ignorância aí, as lentes intraoculares, então, são lá dentro do olho. Necessita uma cirurgia para ser colocada. A lente de contato não, você põe com o dedo, acabou. Tá. Lava a mão. Pessoas que têm catarata, nesse caso. Catarata, ou prenúncio de catarata, ou graus diferentes de um olho para o outro, que não conseguem usar óculos. E aí, corrige o grau de um olho com uma lente deste grau. E o outro com a lente do outro olho com graus diferentes. E aí os dois se equiparam, pronto. Porque o cérebro não aceita graus maiores que 4 a 5 graus de diferença. Você não consegue usar. Por isso que a criança fica estrábica, geralmente. Olha, mas que coisa bacana, viu? Voltando a falar do que o senhor me falou, que sua filha é oftalmologista, e o senhor, assim como o pai, ver a sua filha se formada, é gostoso, não é? Falar, puta, minha filha está seguindo minha profissão, quando Deus me chamar, minha filha vai dar continuidade. É gostoso isso, doutor? É extremamente gratificante ter uma profissional que segue aquilo que a gente faz, né? E ela faz bastante bem. Com um professor desse, então, né? Aí é muito bom, viu? Mas olha, eu vou falar, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, sempre que a gente faz aqui, a gente pergunta, tem um quadro aqui no nosso videocast, que é assim, a gente bate papo com o convidado e às vezes a gente tem uma coisa importante para ele falar e acaba o videocast, ele não falou. Desse nossa conversa, tem algo que o senhor acha interessante passar para a população que eu não perguntei para o senhor, doutor? Pode passar, fica à vontade. Duas coisas. Tá. Bem rápidas. Não é rápido não, fica sossegado. É que eu tenho... glaucoma. Tá. A avaliação do oftalmologista tem que ser semestral, para que você consiga ter tempo, para que o profissional consiga ter tempo para tratar você. Então, o glaucoma, as doenças oculares, as pessoas podem até, que é só 1 grau de óculos, levar 1 ano para ir, mas de 6 em 6 meses, qualquer prenúncio de patologia ou que tenha antecedente familiar de patologia necessita avaliação oftalmológica semestral. E a outra coisa eu sempre falo, quando eu falo em público, sobre o transplante de córnea. Transplante de córnea salva vida, ao meu ver, porque você restituir a visão a alguém é um ato muito... sem precedente de ser maravilhoso, de ser uma coisa que você resolve a vida, o paciente passa a ter uma independência. Mas não existe transplante sem doador. Então, quando o seu ente querido está fazendo
uma passagem para outra dimensão, você poder deixar a permanência de alguma coisa dele fazendo bem para uma terceira pessoa é uma maravilha. E você não adianta dizer que é doador. A sua família tem que autorizar, tirar a sua córnea para ela ser doada. Então, peço aos familiares que doem os olhos dos seus entes queridos na passagem. Eu sou doador, sou chefe do banco de olhos da Santa Casa, mas não adianta, se eu morrer, meus filhos disserem, não vamos tirar o olho do meu pai. Não adianta. Entendi. Ninguém tira. A família tem que autorizar. A família é quem autoriza e avisa, olha, no hospital, o paciente fazendo a passagem, hoje que morreu, com a vantagem de que pode levar até de 4 a 6 horas para tirar. Quer dizer, não é uma coisa que, como é um coração que se morrer não serve. Muito obrigado não. por ter falado isso. Eu ia perguntar agora qual o tempo que após o falecimento? 4 a 6, 4 sem refrigeração de ar-condicionado normal, e 6 horas se tiver uma bolsinha com gelo em cima do olho. Olha, doutor. Para resfriar o olho. Então a pessoa faleceu, o olho funciona normalmente, doutor? Pode tirar A córnea pode tá. ser retirada e ela vai ser usada. A córnea é como trocar um vidro de relógio por um vidro que está opaco por um vidro. A córnea é quem tampa, que cobre a íris. Tá. Essa transparência que cobre a íris. Tirou, você troca, restitui a visão, fica muito bom. O familiar tem que avisar quando o paciente tiver aquela fase terminal? Não, viu que na fase terminal ele vai na UTI, olha, eu quero doar os órgãos do meu... Porque vai ser avisado, olha, infelizmente, o seu ente querido está nessa situação, geralmente a enfermeira chefe, ele ia falar, ó, eu posso doar os olhos, posso doar o coração, rim, pulmão, tudo. Exatamente, vai salvar. É um ato de doação, mesmo o próprio nome diz, não é cobrado, o Estado, por exemplo, ele pode querer operar com, eu vou citar um nome de um médico exponencial em transplante antiquíssimo, Dr. Tadeu Cimental, eu quero operar lá. Ele vai cobrar, ele cobra para operar, mas a córnea é totalmente gratuita em qualquer entidade hospitalar. É doada. Tá. Literalmente, ninguém consegue comprar uma córnea. Não compra. Entendi. Até porque, por exemplo, o meu hospital é credenciado pelo Estado. Eu não posso, o banco de olhos, eu não posso pegar uma córnea comprada e o cara chega, olha, eu comprei essa córnea, o senhor põe em mim, é lixo. Entendi. Eu retenho a córnea e chamo a polícia, para você ter uma ideia. Então não pode. Não pode cobrar. Tá vendo? Ficou aí a dica para vocês. Você fica ligeiro. É doação exclusiva. É doação. Bom, eu vou te falar a verdade, meu amigo. Primeiro, antes de o senhor fazer essa declaração final, eu queria que o senhor olhasse para essa câmera 2. Eu sei que o mundo hoje, doutor, o senhor falou palavras aqui importantíssimas. Eu sou grato a Deus por o senhor ter vindo aqui hoje. A gente sabe da sua agenda, a gente sabe dos seus compromissos. A gente acompanha, a gente sabe disso. O senhor deixou seus compromissos, mas falou, não, Del, vou lá, vir aqui bater um papo conosco aqui e tirar a dúvida também das pessoas de casa e ajudar muita gente a se inspirar também ao cuidado dos olhos, como tem que fazer, e continuar passando álcool gel, porque passar o dedo no olho com bactéria pode causar danos gravíssimos. E vírus, né? E vírus. Então, assim, eu sei que antes do senhor deixar uma declaração, como é que o senhor está enxergando hoje o mundo, o jovem de hoje? Como é que tá? Como é que o senhor enxerga assim, um jovem que quer, por exemplo, ele quer ser um oftalmologista? O que ele precisa fazer? Deixa uma mensagem para esse jovem aí, doutor. Com a experiência que o senhor tem de mais de 40 anos de profissão. Que ele quer ser um oftalmologista. Muito bem. Ele vai ter que estudar muito. Ele vai ter que se dedicar bastante. Tem que fazer um cursinho muito bom, passar numa universidade bastante boa. Depois ele vai prestar prova para conseguir um lugar para fazer residência, dedicar-se muito à residência, depois fazer uma prova para título de especialista, para ele ser um especialista. Mas eu garanto para você que nada disso serve se você não tiver amor. Amor pelo teu próximo. Vontade de que o paciente que você coloca a mão, você quer trazer para ele a visão de volta. Você não será um bom oftalmologista se não tiver isso. Olha, muito obrigado de coração. Você já sabe como segui-lo, a gente já deixou aqui, Dr. Boa.
E se quiser agendar, ele também falou que tenha paciência, mas que ele atende. Ele disse que atende. Meu querido, muito obrigado mais uma vez, viu? Dá um abração na família e obrigado por ter cuidado dos meus olhos. Agora é meu médico, né? Agora não tem jeito, é meu oftalmologista agora. Vai cuidar dos meus olhos aqui. Gente, aquele momentinho antes de finalizar aqui, do beijo. Porque se eu não mandar beijo pro povo, você sabia que o povo briga. Pô, briga. Ó, eu vou mandar um beijão pra Aldri, que não perde um programa Lorde Show, pra minha sogra, Dona Wanda, pra Jorge, meu padrinho, Marina Matos, em Piatã, o Marco, prefeito, obrigado pelo carinho de sempre, a Rose, lá em Chicago, você viu que Chicago, Estados Unidos, assistindo o Lorde Show. Gente, meu muito obrigado, eu quero deixar um beijo no coração de todos vocês, e na próxima semana tem mais Lorde Show. Muito obrigado!